Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a Tua palavra. Pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é um tema fundamental para nós entendermos o plano da redenção. Fala sobre o poder da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, de 14 a 17, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Aqui Paulo estava explicando para o pessoal. Alguns estavam dizendo que não tinha ocorrido a ressurreição. Então ele disse, se Cristo não ressuscitou, então vocês estão pregando para quê? E a vossa fé não tem sentido. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem sentido, né? Ou seja, é vã. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Isso significa que Jesus não resolveu o problema da humanidade. Mas Jesus ressuscitou, né? E ele mesmo dá o testemunho. Porque Paulo, se existe alguém que pode confirmar a existência de Jesus, que Jesus tenha ressuscitado, é Paulo. Porque ele começou perseguindo a igreja. Depois da ressurreição de Jesus, ele ainda estava perseguindo a igreja. Ele era uma pessoa que se opunha à fé verdadeira. E ele mesmo cita aqui, 1 Coríntios 15, 3 a 9. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi. O que ele recebeu? Como que Cristo morreu por nossos pecados. Então isso aí ele vem entender depois que Jesus tinha ressuscitado. Né? Que ele foi entender isso. De acordo com as Escrituras. E que foi sepultado e que ele ressuscitou o terceiro dia de acordo com as Escrituras. Então aí ele foi entender o que as profecias falavam sobre Jesus. E com quem ele aprendeu isso? Com o próprio Jesus. Conversou com ele. E que ele foi visto por Cefas, né, que é Pedro, e então pelos 12. E após isso ele foi visto por cerca de 500 irmãos, de uma vez, imagina. 500 pessoas confirmaram que Jesus tinha ressuscitado. Dos quais grande parte permanece até agora. Ou seja, quando ele escreveu esse livro, esse escrito aqui, muitas dessas pessoas estavam vivas. Mas alguns já dormem, ou seja, já tinham morrido, alguns já tinham morrido. Após isso ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e diz, e por último de todos, ele também foi visto por mim. Ele caiu do cavalo e Jesus se apresentou a ele, como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Ele explica aqui, porque eu persegui a igreja de Deus. Então, meus irmãos, você morrer por uma mentira, você não morre. Você pode morrer até por uma verdade, por algo verdadeiro que você entenda que é verdadeiro. Agora, Paulo ter morrido e por causa de uma mentira, isso aí não acontece. Não existe na história. E ele morre na fé, mostrando claramente que ele cria que aquilo era verdade. E eu não tenho dúvida que ele estava falando verdade, não. Romanos 6, 9 diz, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então Jesus nasce como ser humano, é Deus, torna-se ser humano, morre, depois que morre, a morte já não tem mais poder sobre ele. E ele passa esse dom para cada um de nós, para mim e para você. E aí nós temos que falar a verdade. Hoje as pessoas estão muito preocupadas, né, em não ser presa, né, na internet, né, não ser processado. O medo de falar a verdade. Não, ele tem que falar a verdade. Lucas 24, 44, 47 diz assim, e ele disse-lhe, essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Quem foi que falou? Jesus. Jesus, depois da ressurreição, se reuniu com os apóstolos e falou, estas são as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim. Na lei de quem? De Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus conversando com os discípulos, depois da ressurreição, eles não estavam ainda não tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado. Jesus apareceu para eles e foi explicar para eles o que havia escrito, né, sobre Moisés, que são os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. E que livro é que Jesus estava citando? É o Novo Testamento? Não, nem tinha sido escrito ainda.
Então, as escrituras para Jesus é o quê? É o que nós chamamos de Velho Testamento. Alguns dizem que foi abolido, e não vale mais. Tá vendo como às vezes a gente se engana muito? Então, abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. Então, o que as escrituras para Jesus existia naquela época era o Velho Testamento. Hoje, o Novo Testamento faz parte da escritura? Faz. Mas não era o que Jesus estava falando naquele momento. E disse, assim está escrito, assim convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Estava escrito no Velho Testamento. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. Muitas coisas, né, que a gente é enganado por a gente não ler a Bíblia. Romanos 1, de 1 a 4, diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem chamou ele? Foi o próprio Jesus. E ele antes prometeu pelos seus profetas na Santa Escritura. Ó. Então as Escrituras confirmam quem é o verdadeiro Messias, que é Jesus. Acerca de seu filho Jesus, né? Deus o Pai, né? Cristo nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi. Então Jesus vem por semente de Davi por causa da promessa que Deus tinha dado para Davi. Segundo a carne, declarou seu Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então Jesus confirma tudo que está nas profecias. E ele é o Messias. E não vai vir outro, não. O que vier é o falso. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, diz, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco. E como dos ídolos vocês vos convertedes a Deus. Então a gente abandona os ídolos. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a deixar para trás, deixa para lá os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Que bênção, né? Não ser mais enganado. E esperar seu Filho do céu. Então Jesus vai vir do céu. A quem ressuscitou dentre os mortos. Então Deus, o Pai, ressuscita Jesus dentre os mortos. Jesus que nos livrou da ira que há de vir. Então tem uma ira que vai vir. Nós vamos ver que ainda nesse estudo sobre esses detalhes sobre esse assunto. Então aqui nos fala, em 1 Coríntios 15, de 12 a 19, diz assim, ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? É com incoerência, né? E alguns pregam, né, reencarnação. A gente vê histórias, né, mangás, tudo falando sobre reencarnação. Não existe reencarnação. O que existe é ressurreição. Você não assume várias pessoas, né, ao longo do tempo. Não, você é só uma. E depois, meus irmãos, acabou-se. Morreu, encerrou. Espera o que? O julgamento. Seu e dos outros demais. E aqui diz, mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa pregação e também vã a nossa fé. Então, meu amigo, você falar, ou minha amiga, que Jesus não ressuscitou, você está contra o Evangelho, você está contra a Bíblia. Se for acreditar em reencarnação, você está contra a Bíblia. E alguns falam, né, que o Evangelho não seria alguém segundo Jesus Cristo. Não, não é segundo Jesus Cristo, não. Jesus Cristo não prega a reencarnação, nem imortalidade da alma. Isso não existe na Bíblia. Sim, e se somos considerados o quê? Como falsa testemunha de Deus, tá vendo? Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se for falso, né? E é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido, é vã. E ainda estamos nos nossos pecados, estamos perdidos. Mas graças a Deus que isso não é verdade. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, morreram em Jesus, com fé em Jesus, pereceram, acabou, se encerrou. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo dessa forma, somos o mais miserável de todos os homens. É verdade. Estamos enganando os outros. Não tem nem sentido eu estar falando nada aqui, né? Romanos 14, de 8 a 9, diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Então, a gente tem que entender se a gente está vivo, é porque é para Deus. Deus tem algum propósito para a sua vida. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, no dia que a gente morrer também, nós cumprimos um propósito para Deus. É isso. Portanto, ele fala, vivendo ou morrendo,
somos do Senhor. Então a gente tem que entregar-se a Deus cada dia. Ninguém quer morrer, mas se chegar esse dia, a gente vai saber que nós somos do Senhor. O importante é fazer a vontade dele. Porque para isto Cristo morreu e ressuscitou. Então Jesus morre e ressuscita. E tornou a viver. Para que ele pudesse ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é o Senhor dos que morreram pela fé e os que estão vivos pela fé. Também é Senhor dos rebeldes, os que não têm fé. Jesus continua sendo Senhor também. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva. Né? Então Deus, pela graça dele, por meio de Jesus, nos garantiu o quê? A misericórdia, nos deu uma nova vida, uma nova esperança. E a ressurreição é a confirmação disso. A ressurreição de Jesus dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível. Né? Não há corrupção. Imaculada, que não desvanece, está reservada no céu para nós, para mim e para você. Se você tiver fé em Jesus, ela vai estar reservada até o dia que Jesus vai voltar. E vai nos dar essa herança. Mas aí ele confirma, 1 Coríntios 15, 20 e 23 diz: Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Alguns falam, né, que Jesus é as primícias, como se fosse o primeiro. Não, Jesus não é o primeiro do que morreu, o primeiro que morreu, não. O primeiro que morreu foi Abel, não foi Jesus, não. Mas como é que ele é a primícia dos que dormem, dos que morreram? É porque ele é a primícia que significa principal. Então Jesus é a principal dos que dormem. Aí sim, é o mais importante dos que morreram. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então a morte veio por quem? Por causa de Adão. E a ressurreição veio por Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem por causa do pecado, né? Igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Por que não fala aqui de Eva? Né? Porque quem era o governante da terra era Adão. Então, se a Eva tivesse pecado e Adão não, a raça humana não teria entrado em pecado. É por isso que Jesus vem substituir quem? Eva ou Adão? Jesus vem para substituir Adão, não é para substituir Eva, não. Eva é contemplada pela salvação da humanidade, mas por causa de Jesus, que substitui Adão, ele é o segundo Adão, aí a humanidade é resgatada. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo as primícias, ou seja, Jesus é o quê? O principal. Primeiro vem Jesus, depois vem as primícias, ou seja, são aqueles que foram ressuscitados. Quando Jesus ressuscitou, ele levou muitas pessoas para o céu. São as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, que são os demais. Né? Os que estiverem vivos vão estar junto com Jesus. Né? Aqui, em Apocalipse 1, de 10 a 11, diz assim: Eu estava no Espírito, João falou, o apóstolo João. Eu estava no Espírito, você estava tendo uma visão. No dia do Senhor, alguns traduzem, meus irmãos, em algumas Bíblias, de forma errada, falsa, dizendo que o dia do Senhor aqui é domingo. Não existe isso. Né? Na Bíblia, o dia do Senhor é o dia que Deus estabeleceu como sétimo dia, é o sábado. Então ele estava num sábado e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma grande trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto, né? E Ômega é a última. Está dizendo que é o quê? O primeiro e o último. É relacionado com os primícias também, né? Principal. E o que tu vês, escreve num livro. Envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem era essa pessoa? Jesus. E ele diz aqui: E quando vi, caí como morto a seus pés. Aqui Apocalipse 1, 17, 18. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Oh, que benção, né? Eu sou ele que vive, ou seja, aquele que vive. Estava morto, e eis que estou vivo para sempre, seja, nunca mais vai morrer. Amém? Amém, assim seja, né? Tenho as chaves do inferno e da morte. No palavra aqui, inferno aqui é Hades, e morte, né, é Thanatos. A gente vai entender mais depois, né? Aqui fala, Apocalipse 22, de 3 a 15, diz: Eu sou novamente o Alfa e o Ômega. Quem é? Jesus. O princípio e o fim, o primeiro e o último. Esse título, meus irmãos,
só pode ser usado para Deus. Por isso que Jesus usa para ele, porque ele é Deus. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, ou seja, mandamentos de Deus, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Então, que mandamentos são esses aqui? É o que o povo diz que foi abolido, né? Que não tem mais validade, né? Olha aqui Deus, né? Dizendo que só vai entrar nos portões da cidade aqueles que guardam os mandamentos, que praticam os mandamentos. Então não somos salvos para guardar os mandamentos, porque no céu nós vamos guardar os mandamentos. E aqui diz, quem é que vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães. E no original é cães mesmo. Feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras. E é quem ama e pratica a mentira. Então, ó, quem está envolvido com a mentira tem que abandonar. Quem está envolvido com feitiçaria, e essa feitiçaria sabe o quê? Está relacionado com a palavra de farmácia. Vem da origem da palavra farmácia. Coisas complicadas, né? Nós tivemos a pandemia, né? Aí, pode estar relacionado com uma feitiçaria, né? Os devassos, né? Os assassinos, os idólatras, né? E a Bíblia explica quem são essas pessoas. E algumas traduções traduzem aqui esses cães, sabe o quê? Pelos covardes. Ficam fora os covardes. Quem é o covarde? O covarde conhece a verdade mesmo. E mesmo assim, ele se esconde. Ele não fala. Ele não prega. Ele não vive. Ele é chamado de quê na Bíblia? Covarde. E esses são os primeiros que são citados. São os cães ou os covardes. E nós não sejamos parte desse grupo, meus irmãos. Aqui nos fala, 1 Coríntios 15, 35 a 44, diz assim: mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles vão virão? Deus responde: tudo. O que tu semeias não é despertado se não morrer. Então a semente, ela só nasce, só dá fruto depois que ela morre. Muitos de nós não sabia disso, né? E você planta a semente lá, né? E aí ela é plantada, está viva, depois ela morre para poder nascer. E quando tu semeia, não semeia o corpo que será. Tu semeia uma semente, né? Mas um grão desnudo, que pode ser trigo ou algum outro tipo de grão. Ele está fazendo essa comparação, ó. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada. Então tu planta a semente lá e quem vai definir como você vai surgir? Deus. E a cada semente tem o quê? Seu próprio corpo. Daí nós vimos as árvores, né? Nem toda carne também é a mesma carne. Há um tipo de carne de homens, outra carne de animais, outra de peixes e outras de aves. Então, alguns dizem que os homens são animais. Ó, não se iluda. A carne do homem é diferente da carne dos animais. E a carne dos peixes e da carne das aves. Nós não temos similaridade com eles, não. Nós não descendemos deles, nem temos parentesco com eles. Há uma glória do sol e outra glória da lua. E alguns dizem que a lua nem tem glória, que é luz, né? E outra glória das estrelas. Mas a Bíblia diz que a lua tem luz própria. Menor do que a do sol, mas tem. Porque uma estrela difere da outra estrela em glória, ou seja, em luminosidade. Assim também é a ressurreição do morto. Então a gente vai ressuscitar todo mundo igual? Não. Um é semeado na corrupção, é ressuscitado na incorrupção. É semeado na desonra, é ressuscitado em glória. Semeado na fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural, é ressuscitado num corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Então, todos nós vamos ressuscitar da forma que Deus planejou para nós, para mim e para você. Não vão ser iguais, não. Deus não trabalha com igualdade, não. A gente vê que Deus trabalha com diversidade. Aqui fala 1 Coríntios 15, 48 e 49, o qual o terreno, tais são os terrenos. Então, quem era o terreno? Adão. Como veio Adão, nós somos similares a Adão, primeiro Adão. Tal qual o celestial, que é Jesus, o segundo Adão, também tais são os celestiais. Quem vão ser os celestiais? Nós. Meu Deus, que bênção. Um dia nós seremos celestiais, ó. Tem até as revistinhas falando, né, dos celestiais, né? Quem serão os celestiais? Nós, os salvos. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim, nós somos a imagem, nossa, semelhança de Adão, que foi nosso pai. Depois nós seremos do quê? A imagem do celestial. Nós seremos semelhantes a Jesus.
E aqui, em 1 João 3,2, confirma isso, ó. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Olha que benção. Os anjos, para ver Deus, eles velam a glória. Nós não vamos precisar disso. A gente não vai precisar. A gente vai ver Deus face a face. Que benção. E aqui fala, 1 Coríntios 15, 51, 56, diz assim: eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormirão, ou seja, nem todos vão morrer. Vai ter uma geração que vai estar viva dos salvos, vendo Jesus voltar. Talvez seja nossa. Mas todos seremos transformados, ou seja, todos nós vamos ser transformados. Interessante, a palavra transformação. Isso você pode lembrar, né? A borboleta é uma larva, depois é transformada numa borboleta. Vai acontecer algo similar conosco. E como vai ser isso? Vai ser rapidíssimo, né? Igual a borboleta diz. E em um momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar. Deus vai tocar uma trombeta, Jesus toca essa trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, não morrerão mais. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E diz aqui, porque é necessário que este corruptível, né, ou seja, nosso corpo corruptível, seja revestido de incorruptibilidade, ou seja, e o que é mortal se vista de imortalidade. A partir desse momento mesmo, nós não morreremos mais. Que bênção. E se você morreu, você vai ressuscitar e nunca mais vai morrer. E se você é a última geração do salvo, você nem morrer vai. E quando esse corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, ó, e o que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então vai se cumprir um provérbio. Ó. Deus fala as coisas para a gente na Bíblia e ela vai se cumprir. Cada uma delas diz: a morte, no original, é Thanatos, foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Eles vão perder. O aguilhão da morte é o pecado. Então, o que a gente faz a gente morrer é o pecado. Não é a doença, né? Não é os vírus. É a força, e a força que faz com que a gente morra, que faz com que ao pecar a gente morra, é a lei de Deus. Então, se nós morremos, significa que a lei permanece. Se a gente não tivesse lei, a gente não precisaria morrer. Como tem a lei permanece para sempre, todos que pecaram morrem. Mas todos que vivem na fé serão o quê? Transformados. Não abrir, não piscar de olhos. Amém? Apocalipse 20, de 13 a 15, diz assim: e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Então, um dia, todos os mortos, onde foi espalhado, não importa onde é que eles foram espalhados, eles vão voltar. E eles foram julgados, serão o quê? Julgados. Segundo o quê? A lei de Deus. Cada homem de acordo com as obras. Então, vai comparar as obras com a lei de Deus. Então, as obras são importantes. A Bíblia diz, Deus, Jesus quer só o coração. Não, as obras, Jesus quer as obras também. Principalmente as obras. Porque as obras mostram o que está no coração. E a morte, fala aqui, o Thanatos, no original, e o inferno, que no original é Hades, foram lançados no lago de fogo. Isso aqui eu não consigo explicar. Se forem seres, né? Vão ser lançados no lago de fogo. E aqui diz que essa morte é a segunda morte, o segundo Thanatos. E a morte eterna. A primeira morte, nós morremos que por causa que Adão morreu. E a gente não morre para sempre, porque Jesus fez um plano. Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo fizeram um plano de nos salvar. Mas aqueles que não aceitam o plano vão morrer essa segunda morte, que é a morte eterna. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida é lançado nesse lago de fogo e enxofre, que é o que é a segunda morte. E aqui diz, né, um detalhe, né, Apocalipse, né, fala assim, e subiram, né, que um dia Jesus vai ressuscitar os ímpios, depois de 1000 anos, eles vão subir sobre a largura da terra, vão cercar os arraiais dos santos, né, e a cidade santa. Deus vai trazer a cidade santa para cá, e vão tentar invadir a cidade santa, vão formar o maior exército que podia formar, das pessoas que foram ressuscitadas, que são os ímpios, e vão tentar invadir a cidade, mas Deus diz, agora encerra. Deus manda descer fogo do céu e os devora.
E diz que o diabo que os enganava também foi lançado no lago de fogo. Então Satanás morre junto com os ímpios. E também quem que morre mais? Todas as pessoas que se uniram à besta e o falso profeta. De lá de Apocalipse 13. Tem a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que é o chamado falso profeta. Que vão tentar impor a guarda do domingo, que é a imagem da besta. Está relacionada com o número e com a imagem da besta. E isso está relacionado com a guarda do domingo. Pode ter certeza. E essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Então, Deus já revelou o caminho daqueles que desobedecem e não seguem o que Deus revelou aos profetas. Você tem uma escolha a fazer. E eu já fiz a minha. Eu vou estar junto com Jesus até o fim. E aqui nos diz que Jesus é o ser eterno. E a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Então, Jesus ressuscitar é a certeza que tudo que ele fala vai acontecer. Aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que morra, viverá. Que bênção, né? E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus ressuscita. E ele pergunta para você hoje também, você crê nisso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Cristo estava olhando para o tempo da sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão trasladados para o céu sem ver a morte. Já falei? É o que eu tinha falado. Né? Então aqui a irmã White, no livro da Desatualização, está só repetindo o que está na Bíblia. Né? Então, a irmã White não pode seguir ela. Não, não tem que seguir ela, não. Ela está só explicando o que Deus revelou para ela, mais alguns detalhes. Diz, o milagre que Cristo estava prestes a realizar, ao ressuscitar o Lázaro dos mortos, representaria o quê? A ressurreição de todos os justos mortos. E Elias representa o quê? Todos os salvos que vão estar vivos quando Jesus voltar. Elias não morreu. E aqui no livro História da Redenção, que eu recomendo você ler, diz assim, a terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam no sono da morte. Né? Então, todo mundo morto. Quem? Os salvos. Jesus chama só eles. Os ímpios não vêm na primeira ressurreição. Os ímpios só surgem na segunda ressurreição depois de 1000 anos, é o que a Bíblia fala em Apocalipse. E eles respondiam à chamada e saíam revestidos de gloriosa imortalidade, os salvos. Clamando, tragada foi a morte pela vitória. Que bênção, né? Onde está a morte, a tua vitória? Então, aqueles que estiverem mortos vão falar isso. Agora acabou. A gente está livre da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Que bênção. Então, os santos vivos, junto com quem? Com os ressuscitados, erguiam a voz em uma aclamação de vitória longa e arrebatadora. E os ímpios que estavam vivos vão estar vendo isso acontecer, hein? Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando sinais de enfermidade, da morte, surgiam com saúde e vigor imortais. Olha. Os santos vivos foram transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, arrebatados como ressuscitados. Está escrito em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. E juntos encontraram seu Senhor nos ares. Então Jesus, meus irmãos, na segunda vinda não vai descer na terra. Não vai estabelecer um governo de 1000 anos, não, como alguns estão falando. Dizendo isso aí. Muitos falando isso. A Bíblia não fala isso, não. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. Jesus não vai descer aqui. Jesus só desce aqui na terra na terceira vinda, depois de 1000 anos. Que encontro glorioso, meus irmãos. Você está convidado a fazer parte desse grupo. Amigos que a morte havia separado foram o quê? Reunidos, pessoal, para nunca mais se separar. Você quer fazer parte disso? Eu estou decidido. Por isso que eu estou falando também para você aqui. Já deseja ter aqui um bom fim de semana. Já deseja ter aqui um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.